Salve, salve a todos! Você está no canal Filtro da Palavra. Meu nome é Maicon Gerardi e eu vou apresentar para vocês a música do Eric Matias, A Porta. Essa música tem umas falas que a gente vai discutir durante esse vídeo. Então fica aqui. Vamos primeiro ouvir a música e aí a gente vai reagindo a ela e vamos parando e discutindo algumas coisas aí à luz da palavra de Deus. Beleza? Bora pra cima. Temível esse lugar, quão terrível é a casa de Deus, onde há anjos a cantar e o Filho em glória. Quão temível esse lugar, quão terrível é a casa de Deus, onde há anjos a cantar e o Filho em glória. Quão terrível, quão terrível é a casa de Deus, onde há anjos a cantar e o Filho em glória, e o Filho em glória, e o Filho em glória, e o Filho em glória. Nossa, isso aqui quando eu ouvi pela primeira vez essa música do Eric, eu fiquei pensando, cara, por que que a casa de Deus é terrível? Por que que a casa de Deus é temível? Eu fiquei com medo disso. Então, segundo a luz da Bíblia, a gente vai ver que eu vou até pesquisar com vocês aqui, ó. Peguei esse trecho aqui da música porque na minha cabeça cara, é muito estranho esse terrível. Por que que a casa de Deus é terrível? Vamos entender isso. Me explica à luz da Bíblia. Traga versículos, explicações do porquê ele está chamando a casa de Deus de temível. A expressão quão terrível faz literalmente vem literalmente deste trecho bíblico. Então vamos abrir em Gênesis capítulo 18, capítulo 28, verso 17 na NAA, que diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras no lugar e fez dela seu travesseiro e se deitou ali, mesmo para dormir. Ou seja, ele estava indo para Padarã e aí ele viu uma pedra ali e se deitou para dormir. E ele sonhou: eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque, a terra, em que agora você está deitado. Eu lhe darei a você a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e guardarei para onde você for. Farei com que você volte à sua terra. Volte para a sua terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia.
Cara, então imagina Jacó recebendo um sonho divino. Ele viu uma escada e Deus falando com ele que a descendência dele ia ser numerosa e que ele nunca abandonou Jacó, que ele nunca abandonou Israel. Então ele, quando ele despertou do sono, ele falou assim: quão temível é este lugar. Ou seja, na verdade, aqui no verso 16 ele tá falando, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Tipo, ele ficou apavorado, tipo, meu Deus, eu não sabia que eu tava eu não sabia que Deus estava aqui. E aí, temendo, ele disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. E aí, quando aconteceu isso, Jacó, daí na manhã seguinte, levantou na madrugada, pegou uma pedra que havia usado como travesseiro e pôs-se como o pé da coluna, e sobre o topo derramou azeite. No lugar da cidade, antes se chamava a luz, deu o nome de Betel. Dá para entender. Jacó dormindo na pedra, e ele teve a visão de anjos ao redor do trono de Deus, e Deus em glória. Então Jacó teve essa visão, Israel teve essa visão. Muito louco, né? E, e aí é legal falar porque que temível não significa algo ruim. Na Bíblia, para a palavra temível, geralmente não significa horrível, maligno, significa algo que seja reverência, respeito profundo, admiração, ou seja, temer ao Senhor não é algo ruim, é algo bom, porque a gente se coloca no lugar de criatura e não de criador. A gente tem que temer ao nosso Senhor, temer no sentido de ter, não sei se a palavra certa é zelo, mas ter temor, ter. O que diz, ó? Jacó ficou impactado pela santidade, ou seja, Deus é tão grande que ele ficou impactado pela santidade. Não era de medo, mas a consciência de estar diante do poder de Deus. Imagina você estar diante de Deus, cara. Tipo Moisés lá na sarça, sabe? Como que ele não se sentia, né? Então a expressão da casa de Deus. Após a visão, Jacó chamou aquele lugar de Betel. Ou seja, na Bíblia, a gente disse aqui que depois ele chamou o lugar de Betel, que é a casa de Deus. Então, Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus. Então, quão temível é a casa de Deus, no sentido quão majestosa e santa é a presença de Deus. Embora, aí falando sobre os anjos a cantar, Gênesis fala de anjos subindo e descendo, e é o que a Bíblia diz, né? Então, aqui, quando a gente fala, quando a gente volta para a palavra, eis que o Senhor, cadê? E sonhou, eis que estava posta na terra numa escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Então é nessa imagem aqui, ó, os anjos subiam e desciam pela escada. E é uma escada que leva até o trono de Deus. Então, isso aqui que Gênesis está falando é o que fala na música, né? Onde há anjos a cantar, onde, né, enfim, tá descendo e subindo anjo, é uma representação poética disso. E aí, quando a gente fala do Filho em Glória, ele provavelmente vai falar um pouquinho mais pra cá. E o Filho em Glória, aqui a canção aponta para Jesus glorificado, ou seja, Jesus no trono de Deus, em cima do trono de Deus, junto com Deus. Então, é como se fosse a visão de Jacó, e Jacó vendo Deus, Jesus, no trono. E aí tem algumas interpretações que até dizem que para chegar até o céu, se a gente for ver, essa escada que Jacó poderia ter visto seria o próprio Cristo, porque ele é o caminho até o céu, ele é o caminho, a verdade e a vida, segundo a própria palavra. Então, a escada que Jacó viu lá em Gênesis, no capítulo 28, no verso 17, essa escada,
Na verdade, no verso. Não é no verso 17, não. No, no verso 12, essa escada poderia ser muito facilmente Jesus Cristo. Se a gente volta agora e ouve essa música por essa ótica, isso fica muito grande. Saca só agora com essa visão. Quão temível, quão terrível é a casa de Deus, onde há anjos a cantar, e o Filho em glória, e o Filho em glória, e o Filho em glória, e o Filho em glória. Suba aqui, suba agora, agora, agora. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, curte e espero que tenha refletido aí a glória de Deus na vida. E ouça essa música, que ela é muito boa. Fica a recomendação para você ouvir ela toda. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que vai ter vídeo aí toda semana. Espero que tenha. Vamos pra cima. Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo. Se inscreve, curte, comenta o que você achou sobre esse conteúdo e compartilha também aí com seus amigos. E ouça a música também. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto.